Olá, meus artistas favoritos, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou a professora Gabriela e vou estar acompanhando vocês nessa viagem pelo mundo das artes que nós vamos fazer hoje. Vamos ver qual é o conteúdo da nossa aula? Essa é a nossa aula 241, que a gente vai conversar agora sobre o conceito de teatro. E aí, vocês gostam de assistir uma peça teatral? Vamos começar a conversar um pouco sobre o teatro, certo? E para a gente começar a falar isso, olha para onde a gente veio. Estamos na Grécia porque nós somos finos, nós somos elegantes? Pois é, então olha só, isso aqui é uma imagem de um antigo teatro na Acrópole grega. Então olha só, os teatros gregos, eles tinham esse formato, né? É como se a gente chama hoje ainda de teatro de arena, né? Que a gente tem uma pessoa ali no meio e a gente consegue observar a ação cênica ao redor. Mas antes da gente chegar aqui, a gente vai voltar um pouco lá na pré-história. Vamos falar da origem, né, do teatro. Olha só, meu Deus do céu, o que significa isso, professora? A senhora está ficando com problemas? Não, a gente está fazendo aqui uma referência às pinturas pré-históricas, né, as pinturas que aconteciam nas paredes das cavernas. E vocês estão vendo que tem uma representação de uns animaizinhos aqui, né? Porque o homem pré-histórico, ele tinha exatamente essa intenção. Ele fazia o registro na parede das cavernas de alguma cena que tinha acontecido, né? Das suas cenas de caça. E daí também a gente consegue obter a origem do teatro. Então, a origem do teatro remonta ao homem primitivo e a todas as suas formas de rituais, né? Então, a gente sabe que o homem pré-histórico, ele tinha aí os seus rituais. Ele tinha, por exemplo, ele fazia a imitação dos animais, desses animais que a gente viu aqui, os desenhos, porque ele tentava se aproximar desses animais na caça. Então, o que ele fazia? Ele imitava esses animais. Então, olha só a ação cênica aparecendo, ele começando a interpretar, sendo que ainda existiam os seus rituais. A gente sabe que até hoje a gente tem muitos rituais, né? São aquelas situações que a gente faz com alguma intenção. Então, o homem pré-histórico também tinha isso. O teatro grego, né? O teatro grego teve início em Atenas, na Grécia, por volta de 550 anos antes de Cristo. E surgiu a partir das celebrações realizadas, sobretudo para o deus Dionísio, divindade das festas, fertilidade e vinho. Aí a gente volta para o nosso teatro grego, né, que foi aqui, 550 anos antes de Cristo, gente. Olha, bote tempo nisso, né? Já faz um tempão. Então, começaram com esses rituais em celebração ao deus Dionísio, que era o deus das festas. Então, existiam essas celebrações, esses rituais. E existiam, nestes momentos, ações cênicas, né, que aconteciam nesses teatros em formatos de arena. Aqui em Manaus, a gente tem, na La Ponta Negra, tem um teatro de arena, que é o Anfiteatro da Ponta Negra, que ele tem uma similaridade com um teatro grego, que existe a ação que está acontecendo no palco ali no meio, e ao redor, né, as pessoas se posicionam para assistir. Então, o teatro é um termo de origem grega, que designa simultaneamente o conjunto de peças dramáticas para apresentação em público. Olha só, um conjunto de peças dramáticas, né, de cena. Quando a gente fala de ação dramática, a gente está falando da interpretação. Quando a gente está assistindo aquela novela e tem aquela vilã horrorosa fugindo com o filho da mocinha, ela está ali numa ação dramática, ela está fazendo uma encenação. Né? Então, o teatro, ele é uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. A gente tem sensações diversas, né, quando a gente está assistindo uma peça. Além de designar a arte do espetáculo, a palavra teatro se refere ao prédio onde podem se apresentar várias formas de arte. Eu não estou falando apenas da ação cênica, né, da arte do espetáculo. A palavra teatro também pode se referir ao espaço cênico. E a gente vai ver agora uma imagem do nosso teatro. Olha que coisa, sou apaixonada por esse teatro, gente, ele é um espetáculo. Então, o nosso Teatro Amazonas.
ele faz uma referência, a palavra teatro, ela também faz referência ao espaço físico, como nós estamos vendo aqui, o espaço físico do teatro, né? Então, o teatro pode ser a ação cênica, o ato de estar ali encenando, interpretando, ou até mesmo o espaço físico. O teatro, a ação cênica, né, que acontece nesses palcos da vida, ele tem uma tríade, ele precisa de 3 elementos para ele acontecer. Então, olha só, o teatro não existe sem sua tríade, que é o texto, o ator e o público. Exatamente, tríade são esses 3 elementos. O teatro precisa desses 3 elementos para existir. Para ser uma ação cênica, a gente precisa de um texto, a gente precisa de um ator e a gente precisa do público, certo? A gente precisa do texto, que é o que o ator está ali falando, né? Que ele está ali expressando. A gente precisa do ator, que é a pessoa que vai estar atuando, e a gente precisa do público, que são as pessoas que vão assistir, que vão apreciar essa ação cênica. Agora vamos falar um pouco sobre o texto. O texto é a obra de ficção que deve conter no seu interior o seguinte esquema. Então, um texto de teatro, ele tem que ter a apresentação, o desenvolvimento e a solução de conflitos. Esse processo construtivo sugere a ideia de unidades de ação, tempo e lugar, estimulando o interesse do público. A gente tem até aí uma imagem que tem uma abelhinha, que é uma referência a um texto de uma ação cênica que pode ser feita aí na escola, por exemplo, né? Então, ele tem que ter uma apresentação, todo um texto cênico, ele tem que ter uma apresentação, onde nesse momento apresenta os seus personagens, o que eles são, o que eles fazem. Um desenvolvimento, que é o momento que aparecem os conflitos, e a solução dos conflitos. É como se tivesse um início, um meio e um fim. Né? Então, uma ação cênica, ela tem esses 3 elementos. Um texto, né, de teatro, ele tem esses 3 elementos. Vamos falar agora um pouco sobre o dramaturgo. A dramaturgia é a arte de escrever peças de teatro, sendo o dramaturgo a pessoa responsável pela composição dos textos. Então, a gente tem a imagem de alguns dramaturgos, né? Por exemplo, o primeiro que a gente tem aí é o William Shakespeare, que ele foi um dramaturgo inglês que fez, por exemplo, Romeu e Julieta, né? Que é uma ação cênica conhecida mundialmente. Então, o dramaturgo é a pessoa que compõe os textos. O dramaturgo é aquele que vai lá, ele vai escrever esses textos de teatro, né? A arte de escrever esses textos é a dramaturgia. E o dramaturgo é aquela pessoa que escreve esses textos. E o ator? O ator é aquele que materializa o texto através da ação, emprestando ao personagem fictício sua voz e expressão. Então, o ator, gente, é aquele responsável pela encenação, né? Ele que vai apresentar o texto que o dramaturgo ficou lá escrevendo, né? Dias e dias. E o ator, ele vai dar vida para esse personagem. Ele vai emprestar o seu corpo, a sua voz, a sua ação. Tem alguns atores que eles parece que eles incorporam tão bem o personagem que às vezes a gente encontra na rua e fala, né? Foi você que ficou roubando a filha da mocinha. E a gente começa a ter raiva dele, porque ele interpretou tão bem que a gente começa a pegar ódio, pegar ranço da pessoa, né? Então, isso é a intenção do ator. Ele precisa se envolver tanto com esse personagem, ele dá vida para ele, que a gente chega às vezes até a confundir quem é o ator e quem é o personagem. E um outro elemento da tríade é o público, né? Que é o que assiste ao espetáculo, é o que vê a obra de arte. A gente tem até uma imagem fazendo referência ao público assistindo uma peça teatral. Justamente o público é esse que a gente senta, assiste, contempla essa obra de arte. E os gêneros do teatro? Existem muitos gêneros de teatro, né? A gente pode falar, por exemplo, do drama, né? A gente tem aí uma imagem referente ao drama. A gente tem a tragédia. Quando a gente fala da tragédia, a gente já fica, ai meu Deus, isso é uma tragédia, eu vou chorar, né? Então, os gêneros do teatro, eles têm essa possibilidade de fazer a gente rir, de fazer a gente chorar, né? Por exemplo, a gente tem a comédia, que é um outro gênero do teatro que normalmente a gente consegue arrancar boas gargalhadas, né, de todos nós. Então, olha só, existem vários gêneros.
né? A gente viu drama, a gente viu tragédia, a gente viu comédia. Os gêneros teatrais, eles são formas de apresentação teatral. Será sempre marcado por questões e pontos de vista de cultura e de cada época. Novas formas de teatro vão surgindo e fundindo-se umas nas outras. Então, o gênero literário dramático, que é o gênero literário que é responsável pelo drama, pela ação dramática, mais uma vez, quando eu falo de ação dramática, eu estou falando da encenação, né? Eles vão mudando, eles vão se enriquecendo. O gênero literário dramático, ele tem suas origens na Grécia Antiga. Nós estamos vendo isso desde o início da aula. O termo dramático quer dizer drama, ou seja, ação, certo? Quando eu estou falando dessa forma, dramático, o gênero dramático é a ação. Ele representa ações vividas pelos personagens num determinado espaço-tempo. Um enredo teatral é limitado, conciso, pois não tem narrador. Tudo é dito e compreendido através de ações, falas e gestos do personagem. Então, olha só, uma peça teatral, uma ação cênica, não tem um narrador. Agora vai entrar a mocinha. Não, os personagens eles estão ali atuando e estão contando a sua história, né? Não tem ninguém narrando, não tem ninguém explicando o que está acontecendo. Então, a gente vai ver a partir de agora alguns desses gêneros teatrais. Por exemplo, o primeiro deles é o auto. Ele é um subgênero da literatura dramática, ele é uma parte, né, da literatura dramática. Tem sua origem na Idade Média. O auto visava satirizar as pessoas. A moral é um elemento decisivo nesse subgênero. De conteúdo simbólico, costuma representar entidades como a hipocrisia, a bondade, a avareza, a luxúria, a virtude, etc., mostrando o lado negativo ou positivo dos sentimentos humanos. O auto, quando vocês tiverem uma folguinha, dá um Google aí, coloca auto. Por exemplo, o Auto da Compadecida, que é um dos autos muito famosos aqui no Brasil. Então, vocês vão entender que ele sempre tenta trazer essa sátira, essa parte engraçada, mas trazendo também alguns elementos que deixam a gente fazer alguma reflexão. Outro gênero que a gente tem é a tragédia. É uma forma de drama que se caracteriza pela sua seriedade e dignidade, frequentemente envolvendo um conflito entre um personagem e algum poder de instância maior, como a lei, os deuses, o destino ou a sociedade. A tragédia ela tem esse poder de ter os conflitos, né? Uma pessoa contra as leis, contra o mundo, enfim, tem esse caráter de conflito. E a comédia? Eu acho que todo mundo gosta de uma boa comédia, né? A comédia é uma peça teatral que tem o propósito de provocar riso e a crítica nos espectadores, pelas situações cômicas, pela caracterização de tipos e de costumes, quanto pelo absurdo da história. É um comportamento meio exagerado, raramente enfoca as questões morais ou filosóficas, mas mostra o homem dentro de suas relações sociais. Normalmente a comédia ela traz o homem para dentro das suas relações sociais, dentro da sociedade, aquelas situações cômicas, né, engraçadas. Então a comédia ela tem esse poder de trazer, né, o espectador para dentro dessas situações e arrancar boas risadas dos espectadores. E o drama? É um gênero onde o enredo se baseia principalmente em conflitos sentimentais humanos, muitas vezes com um tema geral triste. Ele é uma peça teatral caracterizada pela seriedade ou solenidade em oposição à comédia propriamente dita. Normalmente começa de forma solene e grave e termina de forma leve e feliz. Então, o drama ele já tem esse caráter mais sério, né? A gente começa a assistir uma peça que é um drama, ele tem esse caráter mais sério, às vezes que deixa a gente até sentindo um pouco, dependendo da forma da interação do espectador com a ação dramática, a gente consegue até sofrer junto com aquele personagem. E a mímica? É uma peça de teatro em que os atores representam apenas por gestos. Um mímico é alguém que utiliza movimentos corporais para se comunicar sem o uso da fala. Então, a mímica, a gente tem aqueles gestos, mas a gente não tem a utilização das palavras. E a ópera? A ópera é um gênero artístico que consiste num drama encenado com música.
O drama é apresentado utilizando os elementos típicos do teatro, tais como cenografia, vestuário e outros. No entanto, a letra da ópera é cantada em lugar de ser falada. Os cantores são acompanhados por um grupo musical ou orquestra sinfônica completa. Na ópera, a ação dramática ela é feita cantada. Né? As pessoas não conversam, o diálogo é feito através da música. E o último gênero que nós vamos ver hoje é o teatro de fantoches. Esse gênero define-se pelo teatro, pela apresentação feita com fantoches, marionetes ou bonecos de manipulação. Em especial, aqueles onde o palco, cortina e cenário e demais caracteres próprios são construídos especialmente para apresentação. O teatro de fantoches é um ícone na educação infantil. Né? Eu tenho uma filha pequenininha e ela adora o teatro de fantoches, que coloca os bonequinhos nas mãos, né? E vai apresentando a história, mostrando os personagens, né? Utilizando as mãos. Então, a gente viu na aula de hoje alguns dos gêneros teatrais, o que é o teatro, né? E tentamos nos inserir um pouco nesse mundo do teatro. Agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Vamos lá, primeira questão. Quais elementos compõem a tríade do teatro? Questão 2. Gênero, onde o enredo se baseia principalmente em conflitos sentimentais humanos, muitas vezes com um tema geral triste. A gente está falando da comédia, do drama, do alto ou da ópera. Então, vocês vão ter um tempo para realizar essa ideia e daqui a pouquinho a gente volta para interagir.
Vamos agora para a correção da nossa dinâmica local interativa. Então, a gente conversou na aula de hoje sobre o teatro, né? Sobre essa ação cênica. A gente viu que a palavra teatro ela pode se referir à ação cênica, à ação dramática, né? Lembrando, estou falando de ação dramática, mas a senhora está falando de drama, professora? Eu não estou falando do gênero teatral drama, eu estou falando da ação do drama, da ação dramática. Ou então aquele espaço físico, teatro, como nós temos aqui no nosso estado do Amazonas, o nosso Teatro Amazonas, que se vocês tiverem oportunidade, por favor, não deixem de fazer uma visita guiada, que vocês vão descobrir um pouco da história por trás daquele teatro. Então vamos lembrar a nossa primeira questão? A primeira questão era quais os elementos compõem a tríade do teatro? Vocês lembram que a gente conversou sobre a tríade do teatro? O teatro, para ele existir, ele precisa de 3 elementos, né? Que é essa tríade. Quando a gente fala de tríade, eu estou falando de 3 elementos. Quais seriam esses elementos? E a nossa segunda questão, que é o gênero, onde o enredo se baseia principalmente em conflitos sentimentais humanos, muitas vezes com um tema geral triste. A gente está falando da comédia, do drama, do alto ou da ópera. Então, a gente tinha aí essas 2 questões, né, para a gente lembrar, para fazer a gente refletir um pouco sobre o conteúdo que nós vimos na nossa aula de hoje. Na nossa primeira questão, quais os elementos que compõem a tríade do teatro? Vamos ver se vocês conseguiram lembrar. A nossa resposta é o texto, o ator e o público, né? Os 3 elementos constituem e articulam a existência da arte teatral, da representação de personagens, chamados de tríade essencial. Para que o teatro exista, esses elementos eles precisam estar presentes concomitantemente, isto é, não podem estar separados. Eles têm que estar presentes ao mesmo tempo. Eu tenho que ter um texto, eu tenho que ter o ator e eu tenho que ter um público. A gente precisa que esses 3 elementos estejam acontecendo simultaneamente, concomitantemente. Eles têm que estar acontecendo ali ao mesmo tempo para a gente ter, né, essa ação do teatro, a tríade teatral. Eu preciso ter um texto que o ator está ali interpretando aquele personagem, incorporando, como eu até falei na aula, a gente às vezes fica até com raiva do personagem, pelo amor de Deus, por que tu é um ser humano tão ruim, mano? Mas não é o personagem que ele incorpora, é um negócio engraçado, né? Então, a intenção é justamente essa, para o público interagir de uma forma cada vez mais intensa com esse ator e, consequentemente, com o personagem. E a nossa segunda questão? Que gênero é esse, né? Que o enredo se baseia principalmente em conflitos sentimentais humanos, muitas vezes com um tema geral triste. E eu tenho certeza que todos vocês responderam corretamente, que é o drama. Quando a gente fala de tristeza, a gente já pensa logo em drama, né? O drama, ele é uma peça teatral caracterizada pela seriedade ou solenidade em oposição à comédia propriamente dita. Normalmente ele começa de uma forma solene, né? Uma forma mais clássica, mais tradicional e grave, e termina de forma leve e feliz. Muitos dramas têm essa característica, eles começam com aquela forma mais pesada, aquele contexto meio, né, sombrio, digamos assim, triste, e no decorrer da ação cênica ele vai se tornando, né, uma ação mais leve, dependendo da sua finalização. De repente o dramaturgo... Opa, quem é o dramaturgo? Vamos lembrar? O dramaturgo é aquele que escreve a ação, o texto do teatro, né? Se o dramaturgo, quando ele estava lá escrevendo o texto dele, pensou, não, eu quero que esse personagem aqui desse drama, ele tenha um final feliz, né? Então, com o desenrolar da ação cênica, né, esse resultado ele vai se modificando e a gente percebe que está chegando ali um resultado feliz. Então, a gente viu na nossa aula de hoje alguns tipos de gêneros teatrais. Quando vocês tiverem uma folguinha, lembrem da professora, dá um Google, for pesquisar um pouco sobre teatro que a professora Gabriela falou durante a aula. Vamos visitar alguns teatros, espaços físicos, vamos conhecer alguns textos dramáticos, né? E de repente vocês podem interpretar, fazer aí uma ação dramática, uma ação cênica dramática nas escolas de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.
A sua aula continua no próximo vídeo.